Eu te abordar um jogo dessa rodada que foi no sábado, mas ele foi tão comentado aqui que eu queria ilustrar com as imagens. O Botafogo, o que pensar do Botafogo? Porque na estreia, o Botafogo animou os analistas. O campeão voltou, disse o Eric Faria. E eu também fui na mesma linha, pela bela exibição. Gol do Juventude, pô, beleza. Aí engatou maus jogos, campanha pífia na Libertadores. Vem sábado e faz um jogaço contra o Fluminense. O que podemos concluir deste Botafogo, Grafite? Que a temporada do futebol brasileiro vai ser assim. Assim como o Flamengo não fez um bom jogo no meio de semana passado da Libertadores e atropelou no Maracanã, o Botafogo também vai passar por isso. Fez um grande jogo com o Palmeiras, depois oscilou, não conseguiu jogar bem os próximos 3 jogos, voltou a fazer um grande jogo. Mas o quarto e domingo no futebol brasileiro é isso. É difícil você manter um padrão de jogo, manter uma regularidade, jogar bem, até fisicamente para os atletas. A logística também pesa bastante. É lógico que jogou em casa, com o apoio do seu torcedor, o conhecimento do gramado ajuda também. Mas nesse momento da temporada a gente vai ver muito isso. Exaltar bastante o clube quando joga bem e criticar quando não tem o desempenho. Mas nesse momento da temporada, ainda mais para o Botafogo, que começou a temporada depois dos outros 19 clubes da temporada. Foi uma ótima partida, né? Acho que o torcedor finalmente, né, viu um pouquinho da alegria que tinha no ano passado, que não passou só pelos títulos, né, gente? É bom a gente lembrar. Tem time que ganha, vai passando, e é legal ganhar de qualquer forma, mas às vezes você ganha jogando muito, né? Legal ir ao estádio o tempo todo, olha, com várias jogadas legais, e passou por isso, né? Velocidade, usando, né, esse conhecimento do gramado que o Grafite falou, do tapetinho, né, do gramado sintético, de jogada rápida, já domina, já dá aquele passe, a bola corre muito, chegando o tempo todo. A gente falou do Vitinho, né, tá na seleção da rodada, várias ultrapassagens, né, no gol, por exemplo, né, ultrapassando por dentro, não só por fora, sendo lateral, e passou muito o jogo pela mudança tática do Paiva. Ele botou 2 centroavantes, ele já tentou com um meio campo a mais, o Patrick de Paula, o Arthur, que está até aí na jogada, né, jogando pela direita e outro pela esquerda, e não estava dando certo, né, até acho que o elenco não estava dando essa resposta, o próprio Arthur ainda não jogou bem. Enfim, o Patrick de Paula é um cara que foi contratado por muito lá atrás, mas ano passado estava emprestado no Criciúma. E aí ele mudou, foi de 2 centroavantes, jogando por dentro, dupla de ataque, e eu acho que resgatou um pouco, pelo menos essa velocidade de jogar ali dentro de casa. E foi uma ótima partida. Claro, tem o outro lado também, né? O Fluminense foi muito mal. Um pouco que a gente falou do Corinthians, tem um pouquinho também no Fluminense, né? Marcou mal, não teve resposta, meio apático, né, na partida. Ainda assim, quase dá uma complicada no jogo, porque o Botafogo não tinha o placar ainda construído, né? Gente, o homem não tem... Olha só, eu não tô aqui avaliando se foi a melhor escolha, se não foi a melhor escolha o Renato Paiva, tá? Não tô avaliando. E aí um lance muito reclamado pelos tricolores. Foi pênalti, Conrado? Acho que não. Acho que ele bota o corpo na frente e se joga. O toque é mínimo, né? É de leve e ele se joga. Mas foi pênalti, Grafite? Esse lance fora da área é falta, né? Eu achei pênalti, cara. Eu achei porque o contato também. É no meio das costas do Arias. Por mais que o Arias se coloque à frente, ele se coloca à frente para proteger a bola. E aí tem o contato nas costas. Lógico, o Arias, quando sente o contato... E é cruel que poderia ser o lance do empate e depois tem o gol do Savarino, fazendo justiça ao que foi a atuação do Botafogo. Mas eu achei pênalti. E era uma disputa de bola na zona de definição, né? Na hora que você vai chutar gol, você toma uma carga daquela ali pelas costas, eu achei pênalti. Segundo jogo seguido de brasileiro que há um pênalti reclamado em cima de John Arias e não marcado. Mas eu dizia, o Renato Paiva, eu não sei se foi a melhor contratação, não sei mesmo. Só que ele fez o 9º jogo dele, cara. É o 9º jogo dele. Assim, é muito difícil ter conclusões assim muito definitivas sobre quem não tem 10 jogos à frente do clube. Conclusão sim, mas é natural que você discuta ideias, ele próprio está aprimorando definitivas ideias. Com 7, 8 jogos? Não, é isso, isso não pode ser, mas vale a pena discutir ideias, a questão dos atacantes por dentro, dos volantes, da escolha de 3 volantes, dos pontas abertos, várias questões dentro do time do Botafogo mereciam discussão. O Carille teve cobrança com 10 jogos, não teve? O Carille? O Carille quando chegou, quase todos. Chegou o sujeito chegou o homem da barba, né? O homem da barba preta chegou. Tá chateado igual você aí, rapaz. Eu falei pra ele. Não pode, rapaz. Não pode perder pra Botafogo. Tá maluco, rapaz. Ó, o mal-humorado aqui, ó. Felipe deu chilique. Cheguei. Felipe deu chilique. Aparece aí, o mal-humorado. Pode atravessar na câmera aí, não? Pode aparecer do teu lado aí. Bota chegou aí, quase 8 horas, ele, 8. Ó. Vem cá. Pô, mas ele pode vir de Fluminense assim? Ele falou que é semana tanque essa. Ele falou que essa semana é semana tanque. Se vê ali, ó. Abre o quadro aí, Pitch. Pode tirar a gente do... Bota ele maior aí com o papo aí. Ah, tá aqui.
E aí, tá chateado ainda? Cara, eu fico chateado na realidade com tudo, né? Com o Fluminense, com a defesa institucional que não tem, com a vergonha que é perder 8 jogos, né? Seguidos pro Botafogo, né? Clássico nenhum, né? Eu acho que... Não faz isso não, que a última vez tu quase fraturou o joelho aí. O Botafogo atropelou o Fluminense no sábado, como já era esperado. Falei, tem um cliente sob medida para tirar o Botafogo da crise. Foi falado aqui por mim. Infelizmente, é tradição do Fluminense fazer isso. Foi atropelado. O Renato veio com o mesmo time, a mesma formação, as mesmas ideias. Depois de treinar uma semana inteira, eu avisei. Quantas vezes eu avisei aqui, ô Pedro? Eu falei, vai ficar com o time no Rio? Vai ter que jogar mais bola do que tá jogando, né? Vai trazer toda a resposta. O que aconteceu? O time piorou. O Fluminense sábado foi a pior versão do Fluminense em 2025 e a pior, sem dúvida, com o Renato Gaúcho. Fez um jogo tétrico contra um Botafogo que sobrou, principalmente no primeiro tempo. O Botafogo poderia ter feito 3, 4 já no primeiro tempo, né? Teria sido absolutamente justo. E aí o Fluminense melhorou um pouquinho no segundo tempo. Melhorou um pouquinho porque o Botafogo parou de jogar também. O Fluminense teve o seu atropelamento agravado pelo fato de ele ter descansado a semana inteira e ter enfrentado um time que tinha jogado 3 dias antes, se arrebentado contra os Estudiantes na Argentina. Então, amplifica muito a façanha do Botafogo, que agora tem 8 vitórias consecutivas sobre o Fluminense. É a pior marca de derrotas seguidas na história do Fluminense, em mais de 120 anos de história. Só perdeu 8 vezes seguidas para Botafogo agora, e pode aumentar essa marca, né, que está em curso ainda, e perdeu até o ano passado 8 vezes seguidas para o Grêmio. Ambas, coincidentemente, ou não, sob a gestão do presidente Mário Bittencourt, que agora já pode se gabar desse recorde, né, sob o comando dele, o Fluminense. 8 derrotas seguidas, uma vergonha o que aconteceu no sábado. E adivinha o que ele vai fazer pro jogo de amanhã, Pedrosa? Adivinha o que ele vai fazer? Poupar. Sabe aquele corneteiro que ficava aqui que tem aqui no estúdio, né? Que dizem que é corneteiro, sim, que falava, o Nonato tem que ser titular e o Keno tem que ser titular. Canóbio tem que sair do time e alguém do meio tem que sair pra entrar o Nonato. Sabe o que ele vai fazer amanhã? Nonato titular e Keno titular. Porra, eu quero só ganhar metade do que tá ganhando 1.600.000 do Renato pra poder fazer isso pela metade 10% e tá fazer bom, não? antes, né? Não ter que perder 3, 4 jogos ou perder pro Botafogo vergonhosamente pra ele fazer o óbvio. Porque eu tô falando isso aqui há umas 2 semanas. O Nonato tem que ser titular e o Canóbio não dá mais. Ele amanhã vai tirar o Canóbio e vai tirar o Bernal do time. Tá errado também. Tinha que tirar o Martinelli ou algum outro, né? Ele vai vir sem o Bernal, deve vir com o Martinelli, com o Nonato e com o Ganso no meio campo. Vai melhorar. Eu garanto a vocês, vai melhorar. O Keno é uma solução, é a salvação do Fluminense? Não sei, talvez não. O que a gente sabe é que o Canóbio não dá mais para continuar. E já não é de ontem, não é de agora, não é para amanhã. O Canóbio vem mal no Fluminense há 5, 6, 7 jogos. Por que ele só vai tirar agora, depois do desastre? Tava na cara. O que sustentava a escalação do Canóbio? Então, tudo indica, né? Isso é informação do GE, nesse último treino de hoje, para o jogo contra a Aparecidense amanhã pela Copa do Brasil no Maracanã. Renato deve vir com pelo menos 2 mudanças no time, e são elas a entrada do Nonato no meio-campo, no lugar do Bernal, e a entrada do Keno no lugar do Canóbio no ataque do Fluminense. Vai melhorar? Eu acho que vai melhorar um pouco, né? Mas precisa de mais do que isso. O time está muito mal coletivamente e o Renato tem começado a dar resposta. Você falou que ia ser quanto o jogo, hein? Eu dei 2, acho que foi eu falei acho que 3-1. Foi 3-1 o meu palpite aqui? Não, 3-1 não. Falei acho que 2-1 pro Fluminense. Acho que foi 2-1 o Fluminense que eu dei. Ninguém acertou, né? Falei 1-1. Dei 1-1. 1-1 também. Eu dei 1-1. Dei 1-1 Botafogo e Fluminense, né? Não tava nem tão otimista. Eu acho que eu botei o Fluminense ganhando também, não foi? É isso aí. Ninguém acreditou no Botafogo, verdade é mas o Botafogo fez um grande jogo, fez um grande primeiro tempo, voltou a ser aquele Botafogo, hein, cara? Quer dizer, mudou a formação, melhor jogo do Botafogo acho que foi o melhor jogo do Botafogo no ano, tá? Não só melhor, inclusive, do que aquele jogo do Botafogo contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, tinha sido um bom jogo também. Sparring sob medida, né, Raíza? Tudo bem que era um sparring sob medida sábado, mas enfim, né? Caiu no tapetinho? É isso mesmo, porra. Jogou muito. E o que o Ilan falou é verdade. No primeiro tempo, o Botafogo poderia ter aplicado já uma goleada no Fluminense. Teve muitas oportunidades do Botafogo. Vendo aí.
Para mim foi muito claro a mudança de formação e de postura da equipe também, não é só a formação que ganha o jogo, mas quando ele resolve entrar com o Igor Jesus e o Mastriani, e aí ele coloca o Savarino e o Matheus Martins para trabalharem tanto por fora quanto por dentro, o Botafogo melhora muito esse lance aí, mostra muito bem isso. Olha o passe do Savarino, que joga muita bola, entre outras oportunidades que foram criadas. A gente vê o gol do Vitinho pisando na área, um lateral pisando na área, isso também é muito interessante. Então, de fato, o primeiro tempo do Botafogo foi um primeiro tempo espetacular. Tranquilamente 3 ou 4, né? E no segundo tempo, ele entregou a bola pro Fluminense. Não é que o Botafogo tenha parado de jogar. Ele falou assim, Fluminense, tu não tá jogando nada, toma a bola aí. Vê o que vocês conseguem fazer aí. Vê o que vocês conseguem fazer aí. E o Fluminense que vacilada ali, hein? Trocou muito passe. Trocou passe e não conseguiu absolutamente nada com essa posse de bola. Tudo bem, pode ter o lance do Aras, que a gente pode discutir aqui e tudo mais, mas assim, eu até acho que foi pênalti, mas eu me recuso a falar disso aí. Exato. De forma geral, o Botafogo foi, no primeiro tempo, avassalador e no segundo tempo cirúrgico, e foi o merecido vencedor dessa partida. Cadê? Como é que tá o ranking aí? Cadê o ranking? Agora... Absolutamente nada. Falando de pênalti, vamos falar do clássico. Inclusive, rapidinho, só pra completar. O Arrascaeta, ele coloca a mão sentindo no outro tornozelo que ele torce sozinho. Não foi onde ele recebeu a pancada. Aí eles reclamam, o John Arias se jogou porque teve a camisa puxada, se jogou, levou o encontrão e se jogou do Gregory. Aí o Arrascaeta se joga, dá um pênalti. Aí o John Arias se joga e não dá um pênalti. Josi Silva, o Pedro tem um arsenal para servi-lo. Isso potencializa qualquer um. Não estou discordando do talento dele, mas isso é um fator importante. Ela tá certa, acabamos de falar isso sobre o Savarino. O Savarino é bom jogador, que foi potencializado pelos craques que jogavam com ele. Agora, quem assiste futebol, olha o jogo e percebe quem é o craque e quem não é. Só um último aqui, Igor Vizinho do Brandão. Bitoca, se aquilo foi pênalti no Arrascaeta, eu sou o seu irmão, então. Não, ele é seu irmão? Não é. Pô, mas geral falou que não foi pênalti. Fala no Botafogo, Rodrigo Brandão, vai! E quem diria, né, Canta? Botafogo cheio de problemas, resultados negativos, técnico contestado, 4 jogos sem vitórias, sendo destas 3 derrotas, jogando contra o Fluminense muito bem das pernas, com o time descansado, Renato Gaúcho invicto desde que chegou, e o Botafogo fosse dar essa sapecada aí de 2-0, jogando bem mais que o adversário. Foi a 8ª vitória consecutiva do Botafogo sobre o Fluminense, uma marca histórica. Essa é a maior sequência vitoriosa da história do confronto. Isso não estou falando de campeonatos brasileiros, confronto dos últimos anos, não. Em confrontos entre essas duas equipes na história, essa é a maior sequência de vitórias. Agora, o torcedor, que tem pegado muito no pé do Renato Paiva, tem que reconhecer. Foi através de uma mudança feita por ele, uma mudança de estratégia, uma mudança tática, que o Botafogo amassou o Fluminense, especialmente no primeiro tempo. Ele colocou o Mastriani na vaga do Arthur. O Botafogo passou a jogar com 2 homens centralizados, sendo que o Igor Jesus saía mais da área. O time jogou numa espécie de 4-2-4, com o Savarino caindo pela esquerda, Matheus Martins pela direita, e deu muito certo. E é justamente sobre essas mexidas que o técnico português chega aqui no Papo 2 para falar, que essa mexida foi pensando no contexto do jogo. Nós temos que analisar sempre o contexto do jogo. E o que me preocupava era de facto que o Fluminense ficou fresco, não jogou durante a semana, não viajou, e eu estava à espera de uma equipa fresca. Então, estando a minha equipa não tão fresca, mesmo com as alterações que eu fiz, senti que mudando o esquema tático, mudando algumas dinâmicas, mesmo tendo pouco tempo para treinar, mas que são jogadores de elite e que vão percebendo, poderia surpreender o Fluminense e combater essa frescura e esse cansaço com essa mudança tática. E eu acho que conseguimos. O Mastriani foi contratado também para isso, não foi para substituir o Igor, foi para estar aqui, poderem jogar os dois. E sim, eu acho que é um bocadinho isto, surpreender o adversário, jogar com aqueles 2 jogadores ali, hoje deixar o Igor um bocadinho mais solto e alguém ali a fixar os zagueiros adversários, e a partir daí nós podermos ter essas dinâmicas de jogo. Tá aí o Renato Paiva, portanto, explicando essas mexidas, mostrando o seu conhecimento de futebol e citando também a semana das equipes. Enquanto o Botafogo teve um confronto contra o Estudiantes, que mandou a equipe titular lá para a Argentina, o Fluminense mandou uma equipe reserva, enquanto os titulares ficaram no Rio de Janeiro descansando e treinando, visando esse confronto pelo Brasileiro. Somou 3 pontos, chegou a 8, ocupa nesse momento a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Agora é hora de virar a chave e pensar na Copa do Brasil. Quarta-feira tem confronto contra o capital do Distrito Federal,
É o jogo de ida da terceira fase da competição. E aí, Canta, tudo indica que o Renato Paiva vai utilizar essa partida para poupar alguns jogadores. O Botafogo vem numa sequência muito grande, ele não tem poupado ninguém. Tá certo que para algumas posições a gente tem visto ele revezar, por exemplo, na lateral esquerda, ora Alex Telles, ora Cuiabano, na direita, ora Vitinho, ora Matheus Pontes, mas existem aquelas posições que têm os seus titulares absolutos. Casos do Gregory, do Marlon Freitas e do John. Esses jogaram todos os 9 jogos desde que o técnico Renato Paiva chegou ao clube e provavelmente serão poupados para esse duelo de quarta-feira. Valeu, Canta! Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão com as informações do Botafogo. Vamos direto falar do outro lado do clássico, o lado derrotado, né? O lado do Fluminense. Fala, Rodrigo Machado, manda aí. Bom, Cantarelli, além de perder feio para o Botafogo no último sábado, um tema na entrevista coletiva me chamou a atenção porque é mais um ex-jogador, agora técnico, indo contrário à grama sintética. Renato Gaúcho, ao ser interpelado se o gramado do estádio Newton Santos interferiu no resultado do jogo, disse o seguinte: a grama sintética, ela é ruim para todo mundo. Mesmo um time que joga na grama sintética, que está acostumado, ela é ruim. O jogador não consegue desenvolver o futebol. Qualquer jogador, ele não consegue desenvolver o futebol dele normalmente numa grama sintética. Muita gente opina sobre a grama sintética. Eu acho que cada presidente de cada clube tem direito de fazer o que bem entender. Na minha opinião, na minha simples opinião, que eu joguei durante 20 anos e estou há 40 anos no futebol, é simplesmente para o clube ganhar dinheiro. Para poupar dinheiro na manutenção do campo, da grama. Põe grama sintética, para fazer show, não desgasta o campo e entra dinheiro nos cofres. Dane-se o jogador. Essa que é a realidade. Então, como eu não sou presidente dos clubes, cada clube decide o que fazer, o presidente é quem manda. Eu, como ex-jogador, eu sou totalmente contra a grama sintética, em todos os sentidos. Eu costumo falar o seguinte, hoje mesmo eu estava falando com o nosso presidente sobre isso. Vai jogar numa grama sintética, o clube contrata o jogador por 10, 15 milhões de dólares, de euros, aí bota na grama sintética, o jogador estoura o joelho, o tornozelo, que é muito fácil, um tendão, que é muito fácil na grama sintética, e aí, de repente, por você poupar, sei lá, quanto é que custa para você fazer uma manutenção do clube por ano, 8, 10 milhões, aí você paga às vezes um jogador quase 100 milhões, o cara ganha bem mensalmente e estoura numa grama sintética. Mas então as pessoas que opinam sobre a grama sintética é justamente por isso e que nunca jogaram futebol. Essa que é a realidade. Então, você não pode opinar numa coisa que você nunca teve lá dentro. Mas são pessoas que têm o poder da caneta no clube. Bom, tá aí o Renato Gaúcho. Olha só os números. O aproveitamento do Fluminense atuando em grama sintética aqui no Brasil é de 19%, jogando tanto no Newton Santos quanto na Liga Arena, estádio do Atlético Paranaense, quanto no Allianz Parque do Palmeiras. E ainda tem mais um estádio que vai ter grama sintética, a Arena MRV, casa do Atlético Mineiro. Aí veja bem, o aproveitamento do Fluminense na Liga Arena desde 2016 são 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, 26% de aproveitamento. No Allianz Parque desde 2020, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, aproveitamento de 26%. E no Newton Santos desde 2023, 6 jogos e 6 derrotas, 0% de aproveitamento. Isso também contando clássicos contra o Vasco. Naquela vitória do Fluminense contra o Botafogo em 2022, com gol do Manuel, a grama ainda era natural. E até vale lembrar que, recentemente, o Thiago Silva, que é o capitão do Flu, em conjunto com outros jogadores como Neymar, Gabigol, manifestou publicamente a preocupação com o uso do gramado sintético no futebol brasileiro. E existe um consenso entre os principais atletas de que esse tipo de piso é maléfico para a saúde dos jogadores. Beleza, Canta? Beleza, meu parceiro Rodrigo Machado falando aí do Fluminense. O Fluminense tá perdendo pro Botafogo na grama natural e na grama sintética. E com qualquer técnico. São 8! Botafogo pegou uma coisa, né? 8 vitórias seguidas do Botafogo. Você vai querer meter essa de grama sintética. Botafogo ganhou no Newton Santos e no Maracanã. Botafogo tem vencido todas as partidas em todos os estádios. Com todos os treinadores. Esquece com Leiria e Lúcio Flávio. Você Lúcio Flávio no Maracanã. Quer debater sobre a grama sintética? Isso. Debate, como os jogadores fizeram no começo da temporada. Agora, justificar o resultado. O Fluminense foi lá no Allianz Parque ano passado contra o Palmeiras. 1-0. Ontem, o Bahia ganhou no Allianz Parque, 1-0 do Palmeiras, e o Rogério Ceni, na entrevista, ele tava falando, não, eu coloquei fulano,
o Kaique, porque ele é um jogador que tem mais capacidade de jogar nesse tipo de piso. Você se adapta, irmão. Se é o que tá oferecido pra você, você se adapta. O Rogério Ceni, no ano passado, ainda falou também sobre o Bahia. O Bahia venceu o Botafogo do Arthur Jorge o ano todo, né? Eliminou o Botafogo da Copa do Brasil e tudo. E o Rogério Ceni falou que o gramado do Newton Santos era melhor que o da Fonte Nova, porque então, o da Fonte Nova era ruim. Se te dão laranja, você faz um suco de laranja. Se te dão limões, você faz uma limonada. Mas se eu quiser pegar o limão e temperar um peixinho. É aquela história do Chaves, do tamarindo, que tem gosto de laranja. Não, aí é outra. Mas se eu quiser pegar esse limão e dar uma temperada no peixinho? Aí é decisão brasa. tua. Foi o que o Renato quis fazer. Botou um time lento e pesado pra enfrentar o Botafogo. Não estava preparado pro esquema do Renato Paiva. O Fluminense ficou a semana inteira pensando em um Botafogo e viu outro Botafogo e tomou 2-0, ficou até barato, poderia ter sido mais. Toda pensando numa situação e ia acontecer outra? Já. Seguinte, Vitor Costa. Pergunto não. Aí eu te pergunto. Na minha cabeça, é a maior sequência de vitórias de um rival de clássico sobre o outro. Nem Flamengo e Vasco. Não lembro disso. Não porque lembro de Flamengo e Vasco tem alguns empates, né? 8 vitórias consecutivas. São 8, é uma freguesia muito absurda pro cara reclamar de grama sintética. Porém, tem outra coisa. O Flamengo agora, né? Porém, tem 0-0. Tem duas coisas, né? Empate. Tem duas coisas. Tem outra coisa também, né? O Botafogo tem essa sequência aí, vários anos sem ganhar o Fluminense, mas ainda tá longe. Ganhando o Fluminense, vários anos sem ganhar o Botafogo. Mas ainda tá longe pra caramba na contagem geral. Sim. 3 anos aí sem perder pro Fluminense e tá longe pra caramba ainda pra igualar as vitórias do Fluminense. Batemos a segunda meta. Obrigado, rapaziada. 1000 likes. E aí tem um comentário aqui, ó, o André Luiz falando. Lembrando do Renato Gaúcho. Também com o time de 200 milhões é fácil ganhar o campeonato, né? Ele assumiu o time de 200 milhões e não ganhou o campeonato. Então, assim, o Renato é muito bom, muito competente. Adoro o Renato, né? Mas chega de desculpa, né? Coletivo, né? Vamos trabalhar e melhorar. Quer isso aqui, Vitor? Olha a hora, hein? Não tinha Copa do Mundo. Vou voltar pra você entender. Da última vez que o Fluminense ganhou do Botafogo. Messi não tinha Copa do Mundo. Rainha Elizabeth ainda era viva. O Rei Pelé ainda era vivo. O Elon Musk ainda não tinha comprado o Twitter. E o único site com X era aquele. Fred jogava no Fluminense. Luiz Henrique jogava no Fluminense. O último iPhone lançado era o iPhone 13. Pode falar iPhone. Jogava no Manchester United. Neymar só tinha um filho. O Manchester City ainda não tinha Champions League. O São Paulo não tinha Copa do Brasil. Lionel Messi ainda jogava no Barcelona. Silvio Santos ainda era vivo e ainda apresentava seu programa no SBT. Faustão ainda era da Globo. O Santos ainda jogava a Série A e nunca tinha sido rebaixado. Neymar e Mbappé ainda eram melhores amigos. Cruzeiro, Grêmio, Vasco estavam de craque. Memphis Depay jogava no Barcelona. Tá bom, né? Por aí vai. Sabe quem abriu o portal? Quem? Calegari perdendo o pênalti pro Lucas Perry. Foi verdade. Aí sai o contra-ataque, gol do Vitor Sá e desde então o Botafogo venceu todos os jogos. Eu entro para trazer atualizações sobre 3 jogadores que estão recuperados de lesões. Marçal, Santi Rodrigues e Natan Fernandes. No caso do Marçal, não chega a ser uma lesão, ele estava recondicionando a forma física depois de ter acertado o seu retorno ao Botafogo. Agora, Santi Rodrigues e Natan Fernandes, sim, eles estão recuperados e estão em fase avançada de transição. Marçal e Natan Fernandes já poderiam estar à disposição na próxima partida, diante do Bahia. No entanto, o Botafogo vai fazer aquela viagem casada. Após a partida contra o tricolor baiano, a equipe viaja direto para a Venezuela, onde enfrenta o Carabobo na próxima semana. Seria uma viagem desgastante para jogadores que estão retornando de lesões, por isso eles devem ficar no Rio de Janeiro e a tendência é que eles estejam à disposição para o confronto diante do Internacional, dia 11 de maio, no estádio Newton Santos. Pessoal, ficamos por aqui. Antes de sair do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes, todos cabem no seu bolso? Não, mas algum cabe, né? R$3, valor simbólico, vai, 5 também, merrequinha por mês. Então, tu consegue ajudar o Botafogo, ajudar o nosso canal a seguir falando do Botafogo, sendo o canal que mais posta horas diariamente de conteúdo sobre o Botafogo na internet mundial. Ninguém bota mais horas sobre o Fogão aqui do que a gente. Então dá essa moral pra gente. Temos 4 planos de membros, já falei. Mas também temos, para você ajudar, Live Pix aqui em cima, o Pix do canal ali em cima. Aqui embaixo, ajude de graça se inscrevendo no canal Reserva. Esse aqui toma um strike, com mais 2 a gente perde o canal. Então, para evitar que a gente perca contato com vocês, aqui embaixo, canal Reserva, e também o link do Instagram. Ajuda demais você seguir nosso Instagram, cara. Nosso Instagram.
Ajuda muito, cara, ajuda muito. Porque às vezes que quer um patrocinador, o cara é de um comércio mais regional, mais da área aqui, aí ele quer saber quantos seguidores tem na área, na cidade que ele atua, que se for o cara de fora ele não quer. Aí o Instagram mostra cidade por cidade dos seguidores. O YouTube não mostra. Então ajuda muito ter um Instagram forte. Então segue a gente lá, ajuda muito a gente. E também ali em cima, nosso e-mail, rafoguense10@gmail.com é o Pix do canal e também é o e-mail para contato. Quer mandar proposta de parceria, proposta de merchan, né, divulgação aqui do canal, manda por lá que a gente tá com uma ideia. Teremos novidade essa semana sobre patrocinador. Quiser camisa de times europeus, seleções ou Botafogo, etc., de ótima qualidade, teremos uma parceria muito grande, gigantesca aqui, com descontos exclusivos para inscritos do canal e até 30% de desconto para quem for membro do canal na primeira compra. Então, preste atenção nos próximos vídeos. Essa semana teremos novidades. E também temos a parceira do canal, que é a Fresa Corretora de Seguros. Seguro automotivo, seguro viagem, seguro celular, seguro residencial. Então, quiser aí se proteger, você tem aqui embaixo o link para a gente fazer a cotação e fechar um bom orçamento para vocês, tá bom? Fecha lá, que por esse link aqui você ajuda muito o canal. Fico por aqui, pessoal. Tamo junto sempre. Não traiam suas esposas. E até o próximo vídeo.